Olá pessoal, estamos aí de volta. Estamos de volta com Noções de Direito Tributário. Sou o professor Francisco Leite, auditor da Receita Federal do Brasil, lá em João Pessoa, na Paraíba. E a gente está estudando a unidade número 1, que se chamou Atividade Financeira do Estado, dividida em alguns módulos. Este é o vídeo em que nós vamos trabalhar os conceitos de empréstimos compulsórios e das contribuições sociais. Vejam bem, no vídeo anterior a gente verificou que existe um parâmetro para a gente diferenciar o imposto da taxa e da contribuição de melhoria. Agora a gente vai avançar para diferenciar e estabelecer as bases conceituais do empréstimo compulsório e das contribuições sociais. Quando também estudamos a natureza jurídica do tributo, a gente viu que essas duas espécies tributárias, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais, elas, para a definição delas ou para a caracterização jurídica delas, o fato gerador é insuficiente, porque quaisquer uma delas duas poderiam se enquadrar no conceito de imposto ou até de taxa. É por isso que a gente tem que inserir um outro elemento. E o outro elemento é exatamente a destinação da receita, porque está vinculada a um objetivo específico previsto na própria Constituição. E também no que se refere aos empréstimos compulsórios, porque os empréstimos compulsórios são tributos restituíveis, ou seja, devem ser restituídos. Pois bem, trabalhando a parte exatamente empréstimo compulsório e contribuições sociais, começando pelos empréstimos compulsórios. Hoje, nós não temos nenhum empréstimo compulsório instituído aqui no Brasil. Tivemos, o último empréstimo compulsório foi de 1986, mas depois de 86 era com base, aquele empréstimo compulsório de 86 era com base na Constituição de 67. Em 88, a configuração normativa constitucional para a instituição de empréstimo compulsório é outra. Em 88, os empréstimos compulsórios estão previstos no artigo 148. Então, hoje, porque não foi nenhum empréstimo compulsório instituído, nós não sabemos qual é o seu fato gerador, qual é a sua base de cálculo, quais são os contribuintes, quais são as alíquotas. Não sabemos, só quando ele foi instituído. E o que é que nós podemos falar sobre empréstimo compulsório? Apenas os pressupostos constitucionais para a sua criação. Apenas os requisitos previstos na Constituição a justificar a criação deles. Então, o nosso objetivo nesse encontro agora é exatamente este: verificar quais são os pressupostos para a criação de empréstimos compulsórios. Já falamos que esses pressupostos estão lá na Constituição, no artigo 148. Primeiro requisito: somente a União poderá instituir empréstimo compulsório. É preciso dizer, pessoal, que não é a Constituição quem cria tributo, não é o Código Tributário Nacional quem cria tributo, é a lei. E no caso específico dos empréstimos compulsórios, somente lei federal, porque se trata de um tributo de competência tributária privativa da União. Tem mais, segundo requisito: a União só pode criar empréstimo compulsório se for através de lei complementar. Sim, porque a regra é que o tributo seja criado através de uma lei ordinária. Alguns tributos, a Constituição exige lei complementar. A diferença fundamental entre lei ordinária e lei complementar é porque a lei ordinária, para ser aprovada, ela só precisa de maioria simples, de maioria relativa, que é metade mais um dos presentes lá naquela sessão legislativa. Diferentemente ocorre com a lei complementar. A lei complementar, ela precisa de uma maioria absoluta, metade mais um da totalidade dos membros do Congresso Nacional, no caso de lei complementar nacional. Então, observem que é mais difícil criar um tributo quando para eles é exigida a lei complementar do que um outro tributo que exige apenas a lei ordinária. E o empréstimo compulsório
é exatamente um desses tributos que só poderão ser criados através de lei complementar. Como saber se o tributo deve ser criado por lei complementar ou por lei ordinária? A Constituição, ela prevê os casos em que há a exigência de lei complementar. Quando ela for silente, quando ela for omissa, é porque o tributo pode ser e deve ser criado por uma lei ordinária. Então, para a instituição de empréstimo compulsório, o primeiro requisito é que somente a União pode criá-lo, o segundo é que a União só pode criar através de uma lei complementar. Terceiro requisito: a União só pode criar empréstimo compulsório desde que seja por lei complementar em duas situações, previstas nos incisos 1 e 2 da Constituição Federal, do artigo 148 da Constituição Federal. Primeiro caso, 148(1) da Constituição Federal. A União, por lei complementar, pode criar empréstimo compulsório para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou iminência de guerra. Segundo caso em que a União pode criar empréstimo compulsório é no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Não é qualquer interesse, não é um interesse localizado, um interesse local, nem regional. Há de ser um interesse nacional, é algo grandioso, né? Urgente e de relevância para a nação. Então, observem que essas duas situações não são os fatos geradores do empréstimo compulsório, não. Os fatos geradores hão de estar expressos e definidos na lei complementar que for criá-los. Aí são apenas as situações configuradoras que existentes dá razão e legitimidade à União para, por lei complementar, criar esses empréstimos compulsórios. Primeiro requisito, só a União. Segundo, por lei complementar. Terceiro, a União, por lei complementar, só pode criar esse empréstimo compulsório nessas duas situações. Mais um requisito. Lá no parágrafo único desse mesmo artigo 148, está mencionada exatamente a importância da destinação para efeito de qualificação jurídica dos empréstimos compulsórios. Sim, porque toda a receita obtida com esses empréstimos compulsórios criados estão atreladas, direcionadas, destinadas para uma daquelas duas razões: para atender aquela despesa extraordinária decorrente de calamidade pública, guerra externa ou iminência, ou para o caso do investimento público de interesse, de urgência e de relevante interesse nacional, ok? A destinação aí como marca importante na qualificação dos empréstimos compulsórios. Tem um outro requisito. O outro requisito é que esse empréstimo compulsório do 148(1) da Constituição, quer dizer, aquele para atender a despesa extraordinária decorrente de calamidade pública, guerra externa e iminência, ele é exceção tanto ao princípio da anterioridade como ao princípio da noventena. Não sei se vocês já sabem, certamente sim, mas a regra é que um tributo instituído em um ano ou alterado, aumentado, majorado em um ano, só pode ser cobrado a partir do primeiro dia do exercício subsequente. Tributo criado ou aumentado, por exemplo, no mês de outubro de 2017, só poderia ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro de 2018. É o conhecidíssimo princípio da anterioridade. Mas, além disso, também há a anterioridade nonagesimal, anterioridade mitigada, conhecido também pelo princípio da noventena. Não basta ir para o ano seguinte, é preciso também que já tenham decorrido os 90 dias da data da publicação da lei que criou esses tributos ou aumentou esse tributo. Então, no caso específico do empréstimo compulsório, não o do inciso 2, somente do inciso 1 do 148, ele é exceção tanto à noventena quanto à anterioridade. Claro, há uma justificativa mais do que plausível para isso. Afinal de contas, se a despesa extraordinária, a necessidade dela é no mês de março, não teria sentido esperar 90 dias ou esperar o ano seguinte para
poder dar eficácia a essa lei que criou esse tributo, enfim, cobrar esse empréstimo compulsório. Daí a razão dele ser exceção, tanto à anterioridade como também à noventena. O outro não, o outro segue tanto a noventena como também segue a anterioridade. Apesar da Constituição falar em investimento público de caráter urgente, mas esse urgente não é tão urgente assim que não possa esperar o ano seguinte ou 90 dias, segundo o querer discricionário do Congresso Nacional, aliás, da Assembleia Nacional Constituinte, que instituiu a Constituição de 88. Para nós darmos cabo a essa matéria sobre empréstimo compulsório, é preciso dizer que o nome empréstimo compulsório é meio teratológico, não é? Porque sem empréstimo não poderia ser compulsório, compulsório sendo, não deveria ser empréstimo. Mas essa é a razão porque se trata de um empréstimo compulsório que a doutrina em peso entende que empréstimo compulsório é sim espécie de tributo. E tem mais, é uma espécie autônoma, conforme assim entende o Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência também traz um dado importante sobre os empréstimos compulsórios. Se eles foram criados para ser pagos em pecúnia, deve ser devolvido também em moeda. Isso é o que definiu, o que decidiu o STF em relação àqueles empréstimos compulsórios lá de 86, que eles foram pagos em moeda e a lei previa a restituição em cotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Essa disposição aí foi julgada inconstitucional pelo STF. Eis a configuração dos empréstimos compulsórios. Nós não podemos falar nada mais sobre empréstimo compulsório. Eles não foram instituídos ainda. O que há é a previsão constitucional para a sua criação, desde que obedecidos esses requisitos. E agora a gente já pode adentrar na última espécie de tributo, que são as contribuições sociais, também chamadas de contribuições parafiscais. Para falar em parafiscais, a gente deve se lembrar que existem três finalidades do tributo. Basicamente, três são as finalidades do tributo. Por natureza, o tributo ele é criado para carregar recursos para o Estado. É a função normal do tributo, conhecida por função fiscal. Todos os tributos são criados para isso. Então, todos os tributos têm a dimensão fiscal. Mas, muitas vezes, o tributo é utilizado também com outra finalidade, para regular o mercado, a economia, para influenciar um comportamento do contribuinte. Esse tributo, quando assume essa nova configuração, essa nova função, se diz que é um tributo extrafiscal. Assim, por exemplo, vamos supor que o Brasil está importando determinado produto, determinada mercadoria, a um preço muito pequeno, lá da China, abaixo do custo de produção aqui interno. Então, uma das possibilidades para, pelo menos, equiparar esse aspecto de concorrência seria aumentar o imposto de importação. Esse aumento do imposto de importação, a razão de ser desse aumento não seria exatamente carregar recursos para o Estado, mas interferir aí nesse mercado, na economia. Essa é a função extrafiscal. Fala-se também numa parafiscalidade. Aí a gente deve se lembrar que o Estado possui suas funções típicas e suas funções atípicas. Claro de que o que é função típica ou atípica depende de Estado para Estado e de momento histórico para momento histórico. No Ocidente, praticamente, educação, segurança, saúde têm sido consideradas funções básicas, típicas do Estado. Mas tem outras razões, outras funções que o Estado
não as têm como próprias e como típicas, mas têm interesse que elas sejam desenvolvidas. São as chamadas funções parafiscais. Assim, no que se refere ao aspecto do direito tributário. Assim, por exemplo, a fiscalização das profissões regulamentadas deve ser função típica de um Estado? Certamente que não. Mas todo Estado há de se preocupar com a regulamentação dessas funções. Daí, criar uma corporação ou corporações para desenvolver essas atividades paralelas ao Estado, às funções típicas do Estado. O parafisco. É daí, portanto, que nós temos a função fiscal, extrafiscal e a parafiscal. Essas corporações que desenvolvem essas atividades não típicas do Estado são sustentadas por um tipo de tributo que são as contribuições parafiscais, mas que a Constituição chama todas elas de contribuições sociais. E eu, particularmente, lá no livro Direito Tributário, Teoria e Prática, que está indicado aí, eu prefiro chamar de contribuição especial. E direi já qual é a razão para isso. Por enquanto, vamos dizer qual é a disciplina fundamental dessas contribuições sociais. Elas estão espalhadas no corpo da Constituição Federal, mas dois dispositivos constitucionais marcam a sua ossatura normativa, que é o artigo 149, sim, tem o 149A também, e o 195 e o 195. Pelo 149, linkado com o artigo 195, nós vamos encontrar um primeiro grupo do que a Constituição chama contribuições do interesse de categorias econômicas ou profissionais. São as contribuições que a gente chama de contribuições corporativas, como, por exemplo, a contribuição sindical, como, por exemplo, a anuidade que o contador paga anualmente ao Conselho Regional de Contabilidade. Para uma parte da doutrina, também aquelas contribuições do sistema 5S, as contribuições de terceiros, seriam contribuições corporativas para determinadas corporações. Eu disse para boa parte da doutrina porque o STJ, ou é o STF, tem que verificar isso no material, a gente vai deixar isso claro, que entende que essas contribuições do sistema 5S, SEBRAE, SENAC, SESI, elas se enquadrariam numa outra categoria que seria nas contribuições sociais gerais. Entendo que elas ficam mais apropriadas dentro das contribuições corporativas. Um outro tipo de contribuição social é a CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. De que exemplo? A CID Combustíveis. Nós temos o domínio econômico privado, que está calcado na obtenção de lucro e que o Estado deve, de alguma forma, interferir ou intervir na propriedade, e uma das maneiras de intervenção é utilizando os aspectos da tributação. Então, por exemplo, no caso da CID Combustíveis, ela foi criada para subsidiar os preços dos combustíveis. Então, nós temos já dois grupos de contribuições, as corporativas e a CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Temos um outro, que são as contribuições para custeio da iluminação pública, conhecida pela sigla COSIP, Contribuição sobre a Iluminação Pública. Talvez vocês se lembrem de que, há um certo tempo, o que existia mesmo era a taxa sobre a iluminação pública. Mas iluminação pública é um serviço indivisível e nós já estudamos aqui que o fato gerador das taxas não pode ser serviço público indivisível, tem que ser serviço público específico e divisível, não indivisível. É por isso que essas taxas
que foram instituídas pelos municípios brasileiros e o Distrito Federal, elas todas foram julgadas inconstitucionais. Julgadas inconstitucionais, a Constituição foi alterada. Foi inserido o artigo 149-A na Constituição, permitindo que os municípios e o Distrito Federal instituam a COSIP, Contribuição sobre a Iluminação Pública. Até agora, 3 tipos de contribuições: as corporativas, a CID e a COSIP. E temos também agora um grupo importante de contribuições sociais, que são as contribuições da Seguridade Social. A Seguridade Social, pessoal, segundo o artigo 194, ela se sustenta em três aspectos: a parte de assistência, de previdência e de saúde. Por isso que esse sistema de seguridade social precisa de muitos recursos, ao ponto do seu orçamento ser separado do orçamento do Tesouro Nacional. Diz o artigo 95 da Constituição Federal que a Seguridade Social é financiada por toda a sociedade. É financiada com o orçamento da União, Estado, Município e Distrito Federal e também por toda a sociedade, mediante as seguintes contribuições: contribuições do empregador, contribuições do empregado, não é? Contribuições oriundas dos concursos e prognósticos, contribuições incidentes na importação de bens e de serviços. Então, as contribuições para a Seguridade Social é da empresa, do empregador, do trabalhador, oriundas dos concursos e prognósticos e também da importação de bens e serviços. E esse empregador, ele vai contribuir sobre que bases? Sobre que bases? Sobre a receita ou o faturamento. Exemplo, o PIS, faturamento. 1% sobre a folha, dependendo do sistema de tributação adotado pela empresa, as alíquotas são variáveis, tá certo? Pode ser 0,65 para o sistema cumulativo. Um outro exemplo dessas receitas incidentes, dessas contribuições incidentes sobre o faturamento, a receita, é a COFINS, faturamento, tudo bem? Mas o empregador ainda contribui sobre uma outra base, que é sobre a folha de salário. Isso daqui é para aquelas empresas que não faturam. Um condomínio residencial, por exemplo, um templo de qualquer natureza, como elas não faturam, então eles recolhem a contribuição sobre a folha de salário. Exemplo, o PIS sobre folha de salário. E ainda o empregador recolhe sobre o lucro. Ele recolhe sobre a receita e o faturamento, sobre a folha de salário e sobre o lucro. Sobre o lucro, exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas, como eu lhes falei, o sistema de Seguridade Social requer um aporte de recursos muito grande. Daí que a Constituição prevê que podem ser criadas outras contribuições sociais, além dessas já mencionadas. Só que para isso é preciso agora uma lei complementar. Do mesmo jeito lá dos empréstimos compulsórios, que só pode ser criado por lei complementar, também aqui somente lei complementar pode criar essas outras contribuições sociais, são as chamadas contribuições sociais residuais. Para finalizar, ainda existe, não mais dentro das contribuições da Seguridade Social, mas existe apartadas as chamadas contribuições sociais gerais. Exemplo, salário, educação. Pessoal, esta unidade número 1 foi composta desses 4 vídeos, tá? E qual era o objetivo nosso nessa unidade número 1? Separar o tributo dos demais recursos
identificar o regime jurídico de tributação, verificar qual a natureza jurídica do tributo e sabermos segregar, diferenciar as 5 espécies de tributo. Se vocês quiserem avançar, aprofundar mais o estudo, eu recomendo que vocês leiam, pelo menos uma vez, os seguintes dispositivos. Vamos lá. Da Constituição Federal, artigo 1 a 3º, artigo 145, 148, 149 e 195. Do Código Tributário Nacional, leiam o artigo 3º, o 4º, o 5º, 16, 77 a 82. E a gente fechou a unidade número 1. Aguardem que a unidade número 2 nós vamos dimensionar as regras superiores de tributação, aquelas que estão na Constituição Federal. Até lá!